aquela família. O que vocês decidiram fazer é um sinal, é um modelo daquilo que todos nós deveríamos fazer. Porque não se trata de estar diante de um homem ou perante pessoas. Vocês poderiam fazer na sua casa, poderiam fazer na igreja durante um culto. Mas obrigado por ter preparado tudo isso para nós, não é? Então, nós agradecemos, muito obrigado. Mas o que mais realmente importa é a bênção de Deus. E no caso de vocês, hoje, ela tem um sentido muito especial de renovar. De renovar. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo de número 7, que aquela pessoa que conheceu Jesus já ligado a alguém, não importa se casou ou não, se teve uma reunião ou não, uma cerimônia ou não, que ele não se separe, que ele mantenha-se casado. Agora, quando tiver a oportunidade de legitimar, aproveita a oportunidade. E depois de quantos anos na igreja, filho? 3 anos? 3 anos? Depois de 3 anos conhecendo o Senhor, o Espírito Santo está assim: eu estou te dando a oportunidade de legitimar tudo isso e vocês aproveitarem. Isso não diz respeito à salvação de vocês. Isso diz respeito a um sinal para as gerações. Como é importante um lar, uma família se fundamentar na presença de Deus. Porque a vida 2 é um desafio. A vida 2 é um desafio. Existe uma palavra que nós vamos transformá-la em ação, que não deve faltar dentro de uma casa. E essa palavra é perdão. A casa que não exercer o perdão, ela está fadada ao fracasso. Porque não tem como um homem e uma mulher conviverem juntos sem nunca se ofenderem, sem nunca se magoarem, sem nunca se contrariar. É muito, muito, muito difícil. A palavra perdão é a palavra que mais deve estar dentro de um lar. E não é um perdão vazio, mas é um perdão, como as Escrituras Sagradas diz, trate uns aos outros com todo respeito. O perdão diz respeito a esse respeito. O perdão fala sobre estar junto e conviver. O versículo de número 21 do mesmo capítulo de Efésios fala assim: sujeite-se uns aos outros em Cristo, ou no amor de Cristo, ou por temor a Cristo. E aí o 22 diz: mulheres, sujeite-se cada um a seu marido. Mas as pessoas sempre falam: não, a mulher deve se sujeitar. Mas o versículo anterior, quando ele começa a falar sobre sujeição, ele fala assim: sujeite-se uns aos outros. Então, ao mesmo tempo que a mulher deve se sujeitar ao marido, o marido também deve se sujeitar a ela. Em que momento? No momento do perdão e no momento do respeito. Dentro de um diálogo, não adianta você querer ir conversar com uma mentalidade formada. A última palavra é minha, eu decido e acabou. Ninguém deve ir com uma conversa, para uma conversação, com um diálogo dessa maneira. O que a Bíblia aconselha? Sujeite-se uns aos outros. Aquele que tem a missão, aquela pessoa que recebeu o propósito, aquela pessoa que está correta, aquela pessoa que tomou a decisão certa, essa deve ser obedecida e o outro deve sujeitar-se. Porque na vida, muitas das vezes, Edson, você estará certo e muitas das vezes a Gorete estará certa. E às vezes, quando nós não entendemos isso, algumas pessoas se aproveitam de que a mulher deve sujeição, e ele não entende esse relacionamento, e por isso então ele cobra algo que ele não dá. Ele quer receber algo que ele não plantou. Ele quer retirar algo que ele não depositou. Então, nós como cristãos, como os filhos do Senhor,
Eu amo as Escrituras Sagradas, porque as Sagradas Letras é o livro mais revolucionário do mundo. O livro, a Bíblia, é o livro mais revolucionário. Porque Paulo falou isso numa época onde os homens eram extremamente machistas. Paulo falou isso numa época onde os homens mandavam, as mulheres não tinham direito, elas eram vendidas como mercadoria ou dada como troca por dívida ou por qualquer outra coisa. Paulo, perante a inspiração divina, olha e diz: marido, sujeite-se, mulher, sujeite-se. Aquele que tem a missão, você deve se sujeitar a ele ou a ela. E isso para a época era revolucionário. A Bíblia é um livro extraordinário. Quando uma família resolve trazer Jesus para o seu centro e resolve obedecer a Bíblia não é um livro para crente nem para religioso. A Bíblia é um livro para quem deseja ser feliz. A Bíblia traz instruções sobre a vida e não instrução sobre uma igreja. A Bíblia traz a instrução de como viver a dois, a família, como criar os filhos, como educar e como conviver em sociedade. A Bíblia é tão extraordinária que ela nos ensina a viver em sociedade. A Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia é uma regra de vida. Não para quem é crente ou descrente, mas para quem quer viver bem. É uma bússola nessa vida tão perdida e tão confusa. Às vezes nós não sabemos que direção dar aos filhos, aos amigos, à esposa, ao marido. Nós não sabemos o que direção tomar, o que fazer, o que sugerir. A Bíblia é a bússola para esses momentos. Olhar para assim, vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia, se ela estiver na nossa convivência diária, entendida e vivida, não quer dizer que não vamos errar, mas erraremos menos. Às vezes, quando você está numa estrada, aí você não sabe. Eu acho que alguns se perderam, para vir para cá. Então, se você está lá, aí está indo, daí o GPS fala assim: você errou, vamos traçar uma nova rota, não é? Você pegou um desvio, um atalho que não é esse, entrou numa rua que não é essa. A Bíblia é isso. A Bíblia é aquele GPS. E quando você está trilhando algum caminho que não está bom, que está errado, ela fala assim: não é por aqui, Edson. Não é por aqui, Gorete. Vá para cá. Aquele que recebe instrução e é sábio, se torna mais sábio. Aquele que recebe instrução e é um tolo, se torna mais tolo. As instruções da Bíblia são instruções para você viver bem. Viver bem. Não tem nada a ver com religião. Tem tudo a ver com vida. Viver bem consigo, viver bem com a sua família, viver bem com a sua família, seus filhos. E depois que tudo isso acabar, ela ainda sinaliza para nós para onde iremos. Iremos para o céu. Então ela sinaliza sobre a vida aqui na terra e uma vida pós-terra. Depois que tudo isso aqui passar, ela diz para onde iremos e o que devemos fazer para chegarmos lá. Então a Bíblia é um livro revolucionário, é um livro extraordinário. O conselho, se eu posso dar algum conselho para você que já é tão experiente na vida, o conselho que eu daria é: leia a Bíblia. E quando você se cansar, leia um pouquinho mais. Nunca vá ler a Bíblia com uma ideia formada ou com um conceito formado. Vá
ler a Bíblia sempre com o coração aberto para Deus direcionar o que fazer naquele momento. Tudo que aqui nós falamos, ou falaremos, ou iremos voltar, é diante do Senhor. Porque a primeira coisa que nós fizemos foi invocar o trono de Deus nesse lugar. Nós temos certeza que Deus irá abençoar a sua vida e a vida da sua família cada vez mais. Lembrando que a história do casamento entre o homem e a mulher reflete o casamento de Cristo com a igreja. Por isso Paulo fala assim: assim como Cristo amou a igreja, vós maridos também devem amar vossas mulheres. Assim como a igreja espera e obedece a Cristo, vós mulheres também devem aguardar e obedecer vossos maridos. Assim como Cristo protege a igreja, vós maridos devem proteger vossas esposas. Ele vai o tempo inteiro comparando a vida a dois com a relação entre Jesus e a igreja. E se nós levarmos essa compreensão para a nossa casa, a vida a dois ficará muito fácil. Ficará muito fácil, porque haverá compreensão, haverá perdão, cada um saberá exatamente qual é o seu papel. O marido não sufoca a mulher não sufoca o marido. Por quê? Porque cada um sabe exatamente o que fazer. Porque essa é a história do casamento, um símbolo da união de Jesus com a sua igreja. E nós estamos aqui nessa noite para relembrar tudo isso e pedir graça ao Senhor para vivermos sobre isso. O perdão. Imagina, em 18, 19 anos de história, quantos motivos para perdoar nós temos? Você para perdoá-la, você para perdoá-lo e assim por diante. Então, que ao sairmos daqui, possamos retornar aos nossos lares, mas sabendo, é uma nova vida. É muito bom quando nós entendemos essa ferramenta chamada perdão. Porque quando se perdoa, não se cobra mais, não se joga mais na cara, está perdoado. E quando se arrepende, no outro dia não se faz de novo. Você fez, se arrependeu para nunca mais praticar. Quando nós entendemos isso, a vida vai se tornando leve. A vida vai se tornando boa. E como é que nós aprendemos isso a não ser na Bíblia? Porque a sociedade não ensina mais isso. Os valores da família estão se perdendo. A Bíblia, a igreja como um todo, é que luta desesperadamente para preservar tudo isso. Mas é um desafio diário. O que vocês estão fazendo hoje é uma sinalização para as gerações futuras, que ainda vale a pena investir no casamento e pensar sobre o casamento. Nós estudamos sobre tudo que nós queremos fazer nessa vida. Qualquer profissão você estuda para aprender. Tudo que você quer fazer, você estuda para aprender. Mas ninguém estuda para ser marido nem para ser esposa. Acha que nasceu sabendo e não nasceu. Por isso que os lares sofrem e por isso muitos se perdem e não acham o caminho de volta. Vocês acharam o caminho pela palavra do Senhor. A palavra orientou, sinalizou qual o caminho que deveria ser seguido. Porque senão todos nós já estaremos perdidos nessa história de casamento. Nesse relato sobre vida a dois. Sem a direção da Bíblia, nós já estaríamos perdidos, porque a sociedade está extremamente confusa. Agora, eu quero fazer algo com você. Vamos lá? Eu ouvi falar que você gostava de beber, é verdade? Sério? E me falar que você tomava uma e era duas, é, Gorete?
E Deus mudou. Aleluia! Agora, casal que ora junto, permanece junto. Desenvolva a oração a dois, desenvolva esse hábito, não é? Não é um hábito fácil de adquirir, mas é necessário. Principalmente se cada um tiver uma rotina muito diferente. É difícil, mas vale a pena. Se não conseguir dobrar os joelhos junto, mas pelo menos saibam que um está orando pelo outro. Não deixe de orar. Amém? Então, isso aqui não é o vinho tradicional que você bebia. Mas eu quero que você tome goles generosos e dê a ela também goles generosos. Esse vinho, essa taça é a vida de vocês. Você, Edson, está bebendo, experimentando da vida de Gorete. Gorete está bebendo, experimentando da vida do Edson. E vocês vão beber tudo isso. Então pode ir tomando, não tem pressa. Só não pode ficar bêbado. Vocês estão saboreando um a vida do outro. Segura, Edson. É melhor o Edson segurar a taça. Então, já que isso é símbolo da vida da Gorete, da vida do Edson, existe agora um pacto. Que ninguém mais vai beber desse cálice. Ninguém mais vai experimentar da vida do Edson. Vai desfrutar da companhia, nem do corpo, nem da mente, nem da proteção do Edson. Ninguém mais vai desfrutar do corpo, nem da companhia, da vida da Gorete. Por isso vocês vão quebrar isso. Daí, pode jogar aqui, mas tem que quebrar isso. Ou aqui, você que sabe, mas tem que quebrar. Tipo assim. Tudo bem. Vocês não têm mais como desfrutar da vida com outra pessoa. O casamento não é uma alternativa, sabe? Tipo assim. Vamos ficar juntos até enquanto dá certo. Se não der, cada um vai para o seu lado. O casamento no civil existe isso. Por isso, quando você casa, você casou, eu vi os termos aqui, você casou na comunhão parcial de bens, não é? E a Gorete agora assina o nome Ramalho também, não é? Não tem mais jeito. Mas ele dá a possibilidade, se separar já tem um caminho. Em Cristo, na Bíblia, você entrou nesse barco, você entrou nessa relação com uma mentalidade, até que a morte nos separe. Quando as pessoas começam a fazer qualquer coisa na vida com um plano B, a tendência é fracassar. Vamos ficar juntos, se não dá certo. Não é isso. A mentalidade é até que a morte nos separe. E a sua vida, a Gorete já bebeu até o fim e quebrou o cálice. Não tem mais para ninguém. A vida da Gorete, o Edson bebeu e desfrutou até o fim e quebrou tudo. Não dá mais para remendar. Não dá mais para desfrutar dessa vida com ninguém. Existe uma coisa que nós não podemos abrir mão, que é o pacto da fidelidade, e lutar com todas as forças para fazer isso valer a pena. Lutar com todas as forças. E isso você só consegue descobrir conversando, porque às vezes o que está bom para você pode ser que não esteja bom para ela. E às vezes o que está bom para ela pode ser para você, olha, talvez não seja bom para o Edson. Vocês só vão descobrir conversando. Portanto, que na casa de vocês, aonde a Bíblia, aonde há perdão, não falte comunicação. Não falte um belo bate-papo.
E não precisa ser formal não, pode ser deitado na cama, deitado no sofá, assistindo televisão, numa pracinha tomando sorvete, mas precisa conversar. Um precisa entender o que o outro está pensando e sentindo sobre aquele momento, sobre aquela circunstância. Agora, é muito comum as pessoas falarem assim: pode falar o que quiser que agora eu estou pronto para ouvir. Você fala o A, a pessoa já se ofende. Eu falei para você falar, mas não precisava ser tão sincero, não é? Então não mande falar. Mas quando você vai conversar, principalmente dentro da vida a dois, é importante estar com a mente aberta, com o coração aberto. Porque normalmente, numa conversa assim, normalmente ouvimos o que não queremos ouvir. Porque nós achamos que estamos arrebentando na relação, estamos bem demais, e a pessoa não tem queixa. Como é possível ter queixa, meu Deus do céu? Mas acontece. Porque às vezes o que é bom para um não é para o outro. E você, Gorete, ou Edson, não adivinha. E se ele tiver espírito de adivinho, eu vou mandar embora hoje, vou expulsar. Nós vamos mudar esse casamento para um culto de libertação e vou expulsar esse demônio de adivinho. Ele não adivinha, você tem que falar. Tem que conversar. Tem que comungar. Precisa deixar o outro saber o que está aqui dentro. E isso só é possível falando. Então ninguém tem bola de cristal. Você não tem e nem você tem. Então como é que nós sabemos o que está aqui? O que está aqui? Conversando. E ninguém conversa para querer ouvir só o que gosta. Muitas das vezes ouvimos o que não gostamos. Respira fundo, vai orar, vai ler a Bíblia, vai jejuar. Não sei se vocês lembram, deixa a arca na casa de Obed-Edom, entende melhor aquele assunto e volta a tratar de novo sobre ele. É necessário evoluir a maneira de se comunicar dentro da família diariamente. E não é uma tarefa fácil. Nós preferimos retroagir, nos fechar, nos calar e vamos morrendo aos poucos e vamos matando a relação aos poucos. Vocês têm 18 anos de experiência, que vocês tenham aí mais 18, depois mais 36 e assim sucessivamente, mas que sejam os melhores da sua vida. Uma certa feita, chamaram Jesus para ir no casamento e ele foi. Quando chegou lá, os caras pegaram os vinhos e deram para todo mundo, o pessoal tomou, mas tomou vinho para valer. E ficaram muito alegres. Aí acabou o vinho, trouxeram um monte de taças cheias d'água. Não é taça assim não, era taça de 18 litros, 20 litros, taças com muitos litros d'água. Jesus falou assim: agora pode distribuir. Aí quando pegaram, foram retirar aquela água para distribuir, encher os copos dos convidados, não era mais água, era vinho. Aí o rapaz que comandava a cerimônia disse assim: o Senhor deixou o melhor vinho para depois. Então eu profetizo na vida de vocês que vocês terão agora o melhor vinho. Se foi bom tudo que vocês viveram, o melhor vinho é despejado agora na vida de vocês, na família de vocês, no lar de vocês, na história de vocês, em nome de Jesus. A melhor fase da vida de vocês sejam agora. Se vocês superaram tudo que superaram, agora vocês vão voar em todos os sentidos, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Cadê a aliança? Não vi aliança aqui. Cadê a aliança? Alguém tem aliança aí para esse casal? Vamos ouvir, vamos pensar.
Aqui, temos essas alianças bonitas, glória a Deus. Normalmente, entendemos e falamos que o ouro está na aliança porque representa a pureza e eu acredito que tudo isso é verdade. Eu acredito que realmente é verdade e é uma reflexão muito válida. Mas eu gosto sempre de pensar que o ouro é símbolo da divindade. Então, quando eu faço uma aliança com alguém e essa aliança é representada pelo ouro, eu estou querendo dizer, eu tenho aliança com essa mulher, eu tenho aliança com esse homem, mas Deus, a divindade, porque o ouro é símbolo, representa o Deus, representa o divino. Então nós vamos assim, eu tenho uma aliança com a Gorete, eu tenho uma aliança com o Edson, mas também uma aliança diante de Deus, representada em Deus. E com todo mundo que olhar para essa aliança vai falar assim, ele ama a ela ama a ele, mas eles temem a Deus. Porque às vezes, muitas coisas, Edson, você vai deixar de cometer se for errado. E às vezes nem é por causa da Gorete. Às vezes é por causa do seu temor a Deus. A Gorete vai deixar de cometer muitos erros. E às vezes nem é por causa do Edson. Porque você pode estar nervoso e falar assim, ele não merece. Mas você vai lembrar, opa, é uma aliança entre eu, ele e Deus. E por amor a Deus, você vai falar assim, não, eu vou fazer o que tem que ser feito. Quando a família, o casal não entende que Deus está na união, aí tudo fica entre eles. Se eu estou feliz, eu faço tudo o que ele gosta. Se eu estou triste, eu faço tudo o que ele desgosta. Quando você entende que Deus está presente, fala assim, não, eu tenho que fazer, porque além dele, eu preciso agradar a Deus. Em muitos momentos da vida, você estará em lugares só. Ela estará em lugares só. Aí você vai olhar e falar assim, a Gorete não está aqui, só tem uma testemunha da minha união entre eu e ela. Os convidados não estarão lá, os padrinhos não estarão lá, só tem uma testemunha, Deus. Por isso que a aliança, eu sempre recomendo que seja de ouro. Por mais que as pessoas gostem de outro material, de outro metal. O ouro, porque é símbolo da divindade, é símbolo de Deus. Eu acredito muito que quando Deus está presente, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. E eu quero orar com vocês. Eu quero consagrar. Amém? Vem mais para frente, por gentileza. Isso. Vocês vão pegar a aliança. Eles colocam a mão. Quero pedir aos nossos convidados para se colocarem de pé, por gentileza. Senhor, meu Deus, Pai, no nome de Jesus, Teu Filho, nós consagramos essas alianças. Que é símbolo, Senhor Deus, da união entre eles, do amor entre eles. E que esse amor seja infinito, Senhor Deus. Que esse amor, Senhor Deus, seja contínuo. Que possa se desenvolver, Senhor Deus, através dos ciclos da vida. Mas também, Senhor Deus, que gere em nós uma consciência de que o Senhor está presente. Que o Senhor é a maior testemunha entre eles. Que o Senhor é a maior testemunha entre esse marido e essa esposa. Que o Senhor é a testemunha dessa família. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Maria Gorete Firmino Ramalho. Com esse anel, eu selo o meu amor contigo. Prometo te amar, te respeitar todos os dias da minha vida. E para isso, eu empenho a minha honra em nome de Jesus. Amém. José Edson Alves Ramalho. Com este anel, eu selo meu amor contigo. Prometo te amar, te respeitar todos os dias da minha vida. Para isso, eu empenho a minha honra. Em nome de Jesus. Você tem um pano sobre os seus ombros e ele é um cálice. E ele representa muitas coisas. E uma das coisas que ele representa é proteção. O povo judeu, quando viviam no deserto ou saíram do Egito e passaram 40 anos no deserto, eles ficaram em tendas. E foi por causa disso que eles adquiriram o hábito de usar um cálice para proteger sua cabeça, proteger seus olhos, o seu rosto, do calor do sol e do frio intenso que o deserto provoca. Então o cálice, ele sempre representou para eles a proteção divina. Então, a partir desse momento, Edson, eu quero que você pegue esse cálice e coloque sobre a cabeça da Gorete. E assim como Deus te protege, Edson, e te abençoa até os dias de hoje, consegue cobrir você e ela? Alguém pode ajudá-lo? Isso, abra bem, abra as duas partes. Isso, pronto. Que essa proteção de Deus para a vida de vocês, para a família de vocês, não importa as oscilações da vida, se vai ter frio ou calor, não importa as ameaças, animais, adversários, inimigos, porque o que mais tem para a família e para o lar são inimigos e adversários, de todas as maneiras. Mas que a proteção do Altíssimo esteja sobre você. Que a proteção que Deus te deu seja estendida sobre ela. E que vocês no Senhor estejam abrigados. Que Deus seja a sua habitação e a sua morada no nome de Jesus. E o seu lar, a sua casa estejam alicerçados, consolidados no nome de Jesus. Amém? Eu quero agora pedir para que vocês dobrem os joelhos, por gentileza. Consegue? Sendo suas mãos para cá, por gentileza. Pai querido, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós selamos, Senhor, com a autoridade, Senhor Deus, em toda essa pela sociedade,
pela lei do país e pelas leis espirituais. Eu abençoo esse lar, eu abençoo, Senhor, esse casamento e os declaro marido e mulher, em nome de Jesus, até que a vida, até que a morte os separe, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir. Vocês não podem deixar na cabana que é perigoso. Aê! Chama! Pra que se deveria? Eu, após a comunidade evangélica Efizibá, conferimos a vocês esse certificado de casamento. Em um dos nossos almoços, isso é lá numa plaquinha bonitinha, tá bom? E agora eu preciso de algumas assinaturas para registrar algumas coisas aqui, tá bom? Então vocês se assentem, por gentileza, vocês se assentem.